Então, vamos dar início à parte 2 de cinética química, e nessa parte a gente vai estudar rapidamente, né, quais são os fatores que influenciam na velocidade de uma reação, tá? Então, dentre esses fatores a gente vai ver concentração, certo? Então, como funciona na concentração? Imagine dois sistemas, né? Então, você tem uma reação A que vai reagir com B para formar C. E nesse sistema você tem A em grande quantidade. E aí, de repente, você tem apenas uma partícula de B, né? Então, essa uma partícula de B reagiria, por exemplo, né, somente com no momento inicial, né? Com um reagente A. Então, nesse mesmo instante, imagine que nessa representação B, né, não está representando apenas uma partícula, mas um conjunto de partículas, né? E A na mesma proporção. Mas veja que esse B, ele só vai reagir estritamente com um A, né? E nesse meio onde você tem reagente A. Mas imagine agora em outro ambiente em que você tem vários, né, a mesma quantidade, né, de A. Imagine que você tem aqui a mesma quantidade no sistema inicial aqui, no início, e aqui no momento final. E aí aqui foi adicionada apenas uma partícula de B. Mas nesse outro ambiente a gente adicionasse 4 partículas de B. O que é que ia acontecer? Então, nesse caso, quando você compara a parte superior, né, o momento inicial, um reagente de B reagiria apenas com um reagente de A. Então, essa reação ia acontecer com uma determinada velocidade, né, porque estava nessa proporção. Aqui você teria mais reagentes de B, então ele ia conseguir reagir com mais reagentes de A, ou seja, no mesmo intervalo de tempo, né, num determinado tempo x, nesse mesmo tempo x aqui embaixo, enquanto aqui você tem apenas A reagindo com B para formar C, aqui você tem A reagindo com B para formar C, basicamente em 4 momentos, porque você tem 4 reagentes de B. Então, o que está mostrando aqui é que quanto maior a concentração de um determinado reagente, que a gente vai representar por um cochete, então quanto maior a concentração, certo, de uma substância, você vai acabar tendo o quê? Mais choques, né, entre os reagentes e, consequentemente, você vai ter mais produto. Ou seja, quanto menos reagentes ou a menor concentração, menos choques e menos produtos. Então, o que a gente está trabalhando aqui é que numa reação química, se você aumenta a concentração, né, dos reagentes, você consegue aumentar a velocidade dessa reação. Por quê? Porque quando você aumenta a concentração, você também aumenta o quê? O número de choques. E quando você aumenta o número de colisões, que são os choques, você aumenta não só as colisões efetivas, você também aumenta as colisões não efetivas. Você aumenta as duas, mas a que interessa e que faz a velocidade da reação, né, aumentar seriam as colisões efetivas, né? Então, aumentou a concentração, você tem mais reagentes para consumir ou para que aquela reação venha a ter produtos, tá? Então ela ocorre de maneira mais rápida. Então aqui é um exemplo de quando você está fazendo inicialmente um churrasco e precisa queimar, né, o carvão. Então à medida que quanto mais você abana, mais você joga oxigênio para o carvão. Então você vai ter o carvão como combustível reagindo com oxigênio para formar CO2, né, e água, por exemplo. Aqui não formaria água porque não tem hidrogênio. Então vamos esquecer a água daqui. Então você tem o carbono com oxigênio para formar ali o CO2, ou seja, para ter uma queima, né? Então, nesse caso, o que está acontecendo aqui é que quanto mais você acaba fornecendo de oxigênio para essa reação, você consegue observar o aumento dessa concentração, no aumento dos choques, ou seja, o aumento da reação, que no caso você vai perceber o aumento da coloração ou da intensidade desse vermelho, tá? Indicando que há um consumo ou um aumento do consumo do combustível, que é o carvão. E passando para o próximo ponto,
né? Então, até agora o que a gente viu que aumentando a concentração aumenta a velocidade da reação, agora vamos falar de temperatura. Quando a gente trabalhar com temperatura, o que é que vai acontecer? A Quando você tem uma partícula e à medida que você vai, por exemplo, no momento inicial, essa partícula está vibrando para um lado e para o outro aqui, numa determinada intensidade. Quando você aumenta a temperatura, e temperatura significa grau de agitação, significa que você está aumentando a agitação dessa partícula, né? Então agora ela está mais agitada, vai para lá e para cá. E quando você diminui a temperatura, o que é que vai acontecer? Se aumentando a temperatura aumenta a agitação, diminuindo a temperatura você diminui a agitação. Então isso significa também que numa reação A mais B, para formar C, quanto mais agitadas as partículas de A e quanto mais agitadas as partículas de B, né, e quanto mais as de A e quanto mais as de B estiverem agitadas, mais choques vão ocorrer, certo? E, consequentemente, o que é que a gente está vendo? Que quanto mais agitado tiver as partículas num determinado sistema, você vai ter, né, mais choques. E aí lembra o mais colisões. E a gente vai lembrando, quanto mais colisões, né, colocar aqui embaixo, quanto mais colisões efetivas. E aí, se tem mais colisões efetivas, você vai ter uma maior velocidade. Tá bom? Então, até agora, aumentando a concentração, aumenta também a velocidade, como aumentando a temperatura, aumenta a velocidade. E aí, aqui é um exemplo, né, de onde a gente observa a questão do aumento e da diminuição da temperatura. Então, quando você tem um machucado, normalmente você dá uma compressa fria, né? Então, essa compressa fria, seguindo a lógica aqui, aumentando a temperatura, aumenta o número de choques e aumenta a velocidade. Se você diminui a temperatura, significa que você vai diminuir o número de choques e que você também vai diminuir a velocidade da reação. Então, para que essa reação do corpo humano, que depois de um momento vai ficar roxo, inchado, o que é que normalmente se aconselha quando você logo se machuca? Já dá uma compressa fria, para que não ocorra o quê? Os hematomas, tá? Então, que seria à medida que você aplica uma compressa fria e diminuindo a temperatura, você vai retardar essa reação, tá bom? E outro exemplo é o da geladeira, né? Então aqui, ó, mostrando que você dando uma compressa fria, você vai retardar esse efeito. E aqui tem um exemplo de uma geladeira, que você tem alguns legumes, né, verduras e etc. E algumas comidas. De maneira geral, qual é a ideia da geladeira? É seguindo esse princípio aqui da velocidade das reações. Então, se você colocar, por exemplo, um tomate desse parte fora da geladeira, a temperatura é maior. Então, você vai ter o quê? Mais choques mais choques no caso das reações, né, que ocorrem ali de decomposição daquele tomate. Consequentemente, se você coloca aquele tomate na geladeira, você vai retardar porque você está diminuindo a temperatura, você está diminuindo a velocidade. Então, a ideia principal aqui de uma geladeira não necessariamente é que todos esses produtos aqui fiquem gelados para o momento do consumo, mas sim que, conservando no ambiente de menor temperatura, você vai ter menos colisões e a menor quantidade de colisões entre as partículas, você vai ter uma menor velocidade. Então, você consegue conservar por mais tempo em uma geladeira do que fora dela, né? Mas agora entende que a temperatura é fundamental para isso. E aí você, em relação à superfície de contato, né? Então imagine aqui, esse bebezinho está dormindo e a gente vai entender por quê, né? Que isso ocorre normalmente quando a gente almoça, né? E dependendo até da forma de mastigar, isso vai influenciar nesse seu sono, tá? É uma coisa chamada alcalose pós-prandial. Então, você pode pesquisar o que seria essa alcalose pós-prandial, mas é essa sonolência que você tem depois do almoço, normalmente, né? Ou quando você come uma quantidade, ou como se diz, você come ou se alimenta de uma comida pesada, né? Então, esse processo de, de digestão, ele acaba sendo demorado, porque dependendo do tamanho das partículas que você tem no seu estômago, o processo de digestão pode deixar mais demorado, e aí exigindo mais, né, de substâncias do seu corpo, né? E aí daí é onde vem o nome alcalose pós-prandial, pode exigir mais de ácido clorídrico no seu estômago, e aí deixando, né, logicamente, para aumentar essa concentração de ácido clorídrico, ele vai tirar mais do seu corpo para concentrar no estômago, e aí o seu corpo acaba ficando o quê? Com
fica ficando mais alcalino, daí vem o nome alcalose pós-prandial. E aí esse meio alcalino no seu sangue, você acaba tendo essa sonolência, tá bom? Então, nesse caso, para dar um exemplo de como isso influencia, né, a questão do tamanho e em relação à velocidade de uma reação, aqui você tem, por exemplo, o cristal de açúcar que tem 4, né, pontos de contato, vamos dizer assim, da substância aqui no líquido, que vai entrar em contato para interagir com esse açúcar. Só que se você parte esse açúcar em 4 pedaços, onde você tinha apenas essa parte externa, né, essa parte de fora para reagir, agora você continua com essa parte externa. Está aqui ela, ó. Parte externa, ela continua aqui fora. Se você unir todos os blocos, você vai ter essa parte aqui, ó, esse bloco aqui inicial. Então, o que aconteceu que quando a gente parte, essa parte aqui do meio que antes não tinha contato, né? Ou seja, se você tem uma partícula aqui nesse meio, ela só a substância ela só vai chegar até o meio aqui depois que fizer o quê? Que interagir com essa parte aqui de fora, como uma cebola, né? Você vai tipo tirando em camada até chegar no centro, tá bom? Então aqui não, quando você partiu essa parte, né? No caso esse bloquinho aqui, esse cristal de açúcar, né? Quando há essa divisão, antes essa parte que você não tinha acesso, né? Que a substância não tinha acesso, agora tem, né? Então aqui no meio agora você tem acesso, né? A essa outra face ou a essa outra superfície que antes estava aqui no centro. É basicamente quando você pega um sabonete, né? Então imagine um sabonete. Nesse sabonete normalmente você usa só a parte externa e não a parte interna. Então você vai desgastando a parte externa até talvez chegar no centro, tá? Então aqui o que está acontecendo é que você está dividindo essas partes. Então quando você divide o sabonete, agora aquela parte externa que antes você não tinha contato, você agora pode ter. Então acaba que quanto mais triturado, ou seja, se eu pegar esse açúcar e triturar mais ainda, eu vou aumentar o número de superfícies que podem ter contato. Então, basicamente, o que significa aumentar a superfície de contato? Aumentar a superfície de contato significa você aumentar, diminuir o tamanho das partículas. Então, quanto menor o tamanho das partículas, maior a superfície de contato, ou seja, mais contato ele vai ter. Então, você pode fazer um experimento simples em casa, né? Então, seria, por exemplo, pegar um copo, certo? E aí você pega um copo com a mesma quantidade de água, sei por exemplo, 100 ml, né? Na mesma temperatura, né? Você está analisando aqui só a superfície de contato. E aí você tem aquelas pastilhas de energia, de vitamina, né? De vitamina C. Você pega 2 pastilhas, preferência da mesma marca, e aí uma você quebra, você tritura, e a outra você deixa inteira. Então aí você coloca e marca o tempo para ver o que é que vai acontecer. Uma você coloca triturada, por exemplo, nesse recipiente A, e no recipiente B você coloca ele inteiro e vai perceber e marca o tempo e veja qual desses termina primeiro e quanto tempo leva para o outro terminar, né? Então, tudo indica que esse que tem uma maior partícula, né? A água só vai entrar em contato com a parte externa. Então, quanto mais você quebrar, mais a água consegue contato com a parte interna e a reação vai ser mais rápida. Então, aumentou a superfície de contato, aumentou a velocidade. Então, só precisa entender o que é aumentar a superfície de contato. Aumentar a superfície de contato não é ter uma partícula grande, né? Mas quanto menor o tamanho, né, dessas partículas, maior vai ser a quantidade de áreas que você tem de contato, ou seja, maior a superfície de contato. E maior a superfície de contato, mais choques podem ocorrer. E logo, a maior velocidade da reação. E aí, por último, o que está faltando é o catalisador, certo? Então, primeiro, o que seria um catalisador? Né? No catalisador, ela é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação sem ser consumida durante o processo. Então, você tem A mais B mais C para formar D mais E mais C. Então, C apareceu no final e C apareceu no início. Então,
essa substância está funcionando provavelmente como um catalisador, né? Se aumentar a velocidade, é um catalisador, tá? Ah, mas C reagiu com B, aí depois B reagiu com A, e enfim, teve várias etapas até chegar a essa reação final, não importa. Mas se C pode até participar da reação, mas se ele aparecer no final, ele não foi consumido, né? Então, no final das contas, ele pode até participar em alguma das etapas, mas se ele não for consumido, ou seja, se ele aparece no início e aparece no fim, significa que você tem, e se aumentar a velocidade, lógico, né? Porque é um fator importante para ser considerado catalisador. Ele não ser consumido, aparecer ele estando no início e no fim, e se ele aumentou a velocidade. Então você está dentro de um catalisador, e o nome da reação, certo? Que, que, que o nome de uma reação quando você tem um catalisador agindo, né? O nome dessa reação é chamada de catálise, né? Então a catálise é quando você tem um aumento dessa reação e foi provocado por um catalisador. E além do catalisador, a gente também vai ver o que seria inibidor ou catalisador negativo, né? Então normalmente o inibidor ou catalisador negativo, então ele tem efeito justamente contrário do catalisador, né? Então o inibidor, em vez de aumentar a velocidade de uma reação, ele vai retardar essa reação. Por isso, ainda em alguns autores podem trazer em livros que é chamado de catalisador negativo. Então, esse inibidor, e diferente do catalisador, que a gente viu, o catalisador ele não é consumido durante o processo, né? Porém, o inibidor, ele é consumido durante o processo. Então, qual a diferença do catalisador, né? Então, o catalisador ele não é consumido e aumenta a velocidade de uma reação. Inclusive, a reação é chamada de catálise, né? Quando está sob efeito de um catalisador. Quando o inibidor, a diferença já começa que ele é consumido, né? E ele diminui a velocidade de uma reação. Normalmente é usado na indústria alimentícia, né? Que é justamente para retardar essa reação ou conservar por mais tempo esse alimento. E quando você vai para um promotor ou um ativador, esses dois casos aqui, que é promotor ou ativador, veneno ou anticatalisador. Então, esses dois casos aqui, eles funcionam, certo? Quando eles acentuam ou atenuam o efeito de um catalisador. Quando ele aumenta, né, a ação desse catalisador ou acentua a ação desse catalisador, ele é chamado de promotor. Porém, quando ele atenua, ou seja, em outras palavras, quando o promotor ele ajuda, né, ele ajuda o catalisador, né, ele potencializa a ação desse catalisador, enquanto o veneno ele vai diminuir a ação desse catalisador, né? Então, catalisador e inibidor são coisas diferentes, né? E promotor e veneno, na verdade, eles atuam, né, de acordo com o funcionamento do catalisador. Se ele aumentar ou se ele acentuar a ação desse catalisador, ele é chamado de promotor. E se ele dificulta a ação do catalisador, ele é chamado de veneno, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo, né, para entender o catalisador de uma reação de decomposição, né, do iodeto de hidrogênio com platina a 500 graus. Então perceba que ele já está a 500 graus, que a gente viu que o aumento da concentração, aumento da velocidade, aumento da superfície, tudo aumenta aqui, ó. Tudo quando aumenta a velocidade, concentração, superfície de contato, você também aumenta o que? A temperatura. Desculpa, a velocidade da reação. Então aqui a 500 graus já é uma temperatura elevada, né? E a reação ela já vai acontecer relativamente mais rápido. Mas aqui apareceu uma coisa chamada platina, né? E o que seria essa platina, né? Qual a função da platina, né? Então a platina ela vai funcionar justamente como catalisador. E o que é que ela faz, né? Então, se sem a platina existe uma energia, né? Existe uma ligação aqui em que é preciso quebrar essa ligação de HI para depois você ter a formação de hidrogênio, né? Então teria que ter outra molécula de H e que você tem que quebrar essa ligação. Esse iodo vai se ligar com esse iodo, esse hidrogênio com esse hidrogênio. Então, inicialmente, a quebra da ligação vai envolver muita energia e pode deixar essa reação o quê? Mais lenta. Então, a platina, como você está vendo aqui na parte de baixo, ela vai funcionar como um catalisador. E aí você veja que ela vem aqui, né, sobre a seta, né? Ou ela poderia vir ó, no começo platina mais HI, formando o quê? Hidrogênio, iodo e o quê?
mais platina, né? Então, para não colocar escrito no início e no final, ela é colocada aqui em cima da setinha, né? E aí está representando que ela não está sendo consumida. Então, a platina, o que é que ela faz? Ela acaba aproximando aqui as moléculas para a sua superfície. E aí, quando ela aproxima essa molécula de HI, o que é que vai acontecer? Ela acaba ajudando a diminuir, ou seja, facilitando a quebra dessa energia, né? Então, ela acaba atraindo, enfraquecendo essa ligação, e aí fica mais fácil quebrar essa ligação, tá bom? Então, basicamente, nesse caso, a platina ela ajuda ou facilita, né, ou contribui para que a ligação na molécula de iodeto de hidrogênio ela possa ser quebrada mais fácil, ou seja, você tenha uma menor energia para essa reação acontecer. Isso a gente representa de que maneira? Através de um gráfico, né? A gente já tinha mostrado na parte 1 essa questão da energia de ativação, que é o ponto mais alto aqui, ó, até os reagentes. Então aqui a gente tem uma reação que é uma reação endotérmica, né? Você vai ter um ΔH maior que zero. Você percebe pela energia. A energia no início, né, é menor do que a energia no final. Então isso aqui houve o que? Um acréscimo de 6 quilocalorias, né? Então eu pego o ponto mais alto e vejo até o ponto aqui do reagente. Então você tem essa quantidade aqui chamada de energia de ativação, né? Que é a energia mínima para a reação acontecer. Então seria aquela energia mínima para quebrar a ligação aqui do iodeto de hidrogênio para depois começar a acontecer o que? A formação de gás de hidrogênio e o iodo. Então nesse caso, se eu conseguir diminuir essa energia inicial, né, da molécula, que é o que acontece aqui, ó. Então a platina, quando ela atrai a molécula para próximo da sua superfície, ela acaba enfraquecendo. Então quando ela enfraquece, facilmente essa reação é quebrada em relação a quando você está sem um catalisador, né? Então acaba que você vai ter uma diminuição da energia de ativação. Então aqui você tem a energia de ativação normal, sem o catalisador, e agora a energia de ativação diminuiu, na verdade esse ponto aqui mais alto, tá? Ela diminuiu, né, após a adição de um catalisador. Então essa quantidade de energia aqui, essa diferença de energia, né, você vai notar, porque com essa diminuição a velocidade de reação vai ser bem maior, tá? Perceba que a variação de entalpia não varia. Você tem o reagente com a mesma energia e o produto com a mesma energia. Então, o ΔH, que é a entalpia do produto mais a entalpia do reagente, não vai alterar. A única coisa que um catalisador ele faz numa reação é diminuir a energia de ativação. Então, se era preciso uma grande energia para a reação acontecer, o catalisador vai lá e diminui essa energia de ativação. Então, a reação ela vai acontecer muito mais rápido, tá bom? Então, lembrem que o catalisador não altera o ΔH, só altera o que? A energia de ativação, fazendo o que? Diminuindo. Se diminui, a velocidade vai ser maior. Então, o catalisador diminui a energia de ativação e, consequentemente, você aumenta a velocidade. Então, perceba que agora você tem um que não é diretamente, né? Então, os outros eram aumentava a temperatura, aumentava a velocidade, aumentava a concentração, aumentava a velocidade, aumentava a superfície de contato, também aumentava a velocidade, tá bom? E aqui nesse caso é quando você tem um catalisador, você diminui a energia de ativação. E aí a velocidade é maior. Então é isso, gente.